Diário número 345. Eu sempre fui aquela criança que simplesmente não joga bola, não faz esporte. É aquela criança que gosta de desenhar, que gosta de ver desenho animado. Aquela criança que pegava um grampo de cabelo ou um grampo de roupa, pegava e dizia que era um tubarão, um jacaré, uma nave espacial. Simplesmente pegava os 2 dedos e dizia que agora ele era o super-herói mais poderoso do universo. Que fazia sons com a boca e as pessoas zoavam ela. Aquela que fazia raios usando as mãos, ou explosões fazendo barulho com a boca. Ou simplesmente aquela que era o herói, o vilão e o inocente. Aquela que era um dinossauro, um cachorro. Eu gostava muito de animais. Aquela criança que criava histórias para os seus brinquedos, era o prefeito de uma cidade, o deus de um mundo. Aquele que se inseria no universo de seus desenhos favoritos. Aquele que já foi um mestre Pokémon, ou um super-herói no mundo Marvel, ou um vilão no mundo Marvel. Aquele que já foi de tudo. Um apresentador de TV, um jornalista, alguém numa savana. E experimentou de tudo através da simples e mais pura imaginação. Esse era eu. Eu não sei ao certo por que eu fui assim quando criança. Talvez porque eu nunca fui de brincar com outras pessoas, eu passava mais tempo sozinho, sempre fui meio nerd, gostava de ficar inventando essas paradas. Não sei ao certo por que eu fui assim. Só sei que eu agradeço muito por ter sido assim. Mas também não dá pra ficar sendo criança pra sempre. Querendo ou não, a vida anda e você cresce. E com o tempo, depois que eu fui crescendo, as coisas que eu fazia quando criança, elas foram meio que perdendo a graça. A minha mente dizendo, tipo, então, isso não é tão real quanto tu acha que é. E também tinha a parte de, sei lá, não querer ser zoado. Eu tava, tipo, adolescente, da pré-adolescência pra adolescente. Então tava tipo, uou, não vou querer ser zoado por essas coisas. Com o tempo que eu fui crescendo, eu fui transferindo esse lado criativo que tava aflorado pro mundo. Eu fui contendo ele na minha mente. E lá eu comecei a criar universos, histórias. Por muito tempo eu meio que criei mais usando inspiração em desenhos que já existiam, tipo de super-herói, Homem-Aranha, essas coisas. Ou de desenhos animados, Ben 10 e tal. Fui usando personagens que já existiam antes de criar os meus próprios. E normalmente eu fazia isso pra passar o tempo na chatice que era trabalhar em alguns casos. Nessa época que eu comecei a trabalhar, era muito chato. Então eu simplesmente comecei a forçar minha mente a criar essas histórias pra passar o tempo, para as coisas passarem mais rápido. Eu sei que isso me atrapalhava no dia a dia, e que talvez eu pudesse ser um pouco mais produtivo se eu não tivesse agido dessa forma. Mas eu não me arrependo, porque querendo ou não, isso me ajudou com muita coisa na minha parte criativa. Não que eu exerça ela hoje em dia, mas foi gostoso, é legal. E na segunda parte disso, foi eu começar a criar minhas próprias histórias originais. Começar a pegar alguns elementos de histórias e criar meus próprios personagens. Os meus próprios universos. Uma coisa que me ajudou bastante com isso foi RPG em geral, assim, tipo, criar histórias pra RPG, usando esses universos que estavam na minha mente, escrevendo um pouquinho. Foi aí que eu tentei começar algo, mas daí eu parei de novo, porque meio que não funciona pra mim, ou pelo menos eu não tentei o suficiente, escrever sobre as coisas, os universos que eu já criei, ou que estão meio que fixados aqui, mas estão se esvaindo aos poucos e voltando. É só meio instável, porque querendo ou não, um pensamento, tu não consegue manter ele ali de forma 100%. Ele vai meio que se perdendo. E depois de um tempo que eu não consegui mais criar essas histórias como passatempo em momentos que eu só queria não pensar no lugar que eu tava e fazer o tempo passar mais rápido, porque começou uma correria de vida, coisas pra fazer, mais responsabilidade. Então agora essas histórias, elas estão estagnadas, estão pausadas. O que seriam essas histórias que eu andei falando, que eu fiz esse percurso da minha vida? Eu criei um conceito para essas histórias que ficam apenas na mente. São como filmes abstratos, com uma narrativa meio instável, que tem personagens peculiares, com detalhes, universos bem complexos,
O problema é que não dá pra manter nada dessa complexidade e dessas peculiaridades anotadas, bem fixas, porque elas acabam se perdendo nos pensamentos.